Hoje nós vamos falar sobre o método de invasão com controle da máquina, conhecido como backdoor. O backdoor, que também é conhecido por porta dos fundos, é uma falha de segurança que pode existir em um programa de computador ou sistema operacional. Ele garante ao invasor uma forma de retornar a um computador comprometido sem precisar recorrer aos métodos utilizados na invasão. Na maioria dos casos, também é a intenção do atacante poder retornar ao computador comprometido sem ser notado. Essa falha permite a invasão do sistema por um hacker para que ele possa obter um total controle da máquina. Uma forma usual de inclusão de um backdoor em um computador consiste na disponibilização de um novo serviço ou na substituição de um determinado serviço por uma versão alterada, possuindo recursos que permitam acesso remoto, ou seja, através da internet. Também pode ser incluído por um invasor ou através de um cavalo de Troia. Uma outra forma é a instalação de pacotes de software, tais como o Back-Orifice e o NetBus, na plataforma Windows, utilizados para a administração remota, pois se mal configurados ou utilizados sem consentimento do usuário, podem ser classificados como backdoors. É importante ainda ressaltar que backdoors não são restritos a um único sistema operacional. Eles podem ser incluídos em computadores executando Windows, Unix, Mac, entre outros. A utilização de backdoors por cavalos de Troia se dá da seguinte maneira. Os cavalos de Troia são batizados como backdoors por usar portas para entrar em computadores alheios, e normalmente eles utilizam as portas 666, 888, 333, entre outras, para que seu usuário tenha acesso ao computador da vítima. São divididos em duas partes, que são o servidor e o cliente, onde o servidor se instala e se oculta no computador da vítima, normalmente dentro de algum outro arquivo. No momento em que esse arquivo é executado, o computador pode ser acessado pelo cliente, que irá enviar instruções para o servidor executar certas operações no computador da vítima. Geralmente são instalados com o auxílio de um ataque de engenharia social, como apelos para convencer a vítima a executar o arquivo do servidor, o que muitas vezes acaba acontecendo dada a curiosidade do internauta. São também conhecidos como HAT, que significa ferramenta de administração remota, e exemplos incluem o Back-Orifice, o NetBus, o Sub7 e o Hack Attack. O que acontece na máquina da vítima depende das capacidades do trojan, do interesse do atacante e se o controle sobre o servidor é ou não adquirido por outro atacante que pode ter interesses completamente diferentes. Como exemplo, vamos utilizar o Back-Orifice ou BO. O BO é um pequeno programa de administração remota, ou seja, ele possibilita o controle de um computador à distância e funciona para Windows 95 e 98. Uma vez instalado em um computador, ele permite que qualquer usuário de posse do programa BO cliente possa invadir aquela máquina sem o dono saber enquanto estiverem conectados à internet. E pode fazer remotamente qualquer coisa que o dono possa fazer localmente, por exemplo, abrir aplicações para uso remoto por meio de Telnet, manipular pastas e arquivos, várias funções no registro, travar e reiniciar o computador, mostrar senhas dos sistemas, entre outras coisas. O BO funciona da seguinte maneira. O BO Server deve ser instalado e executado na máquina da vítima. Ele é necessário para manter uma porta aberta no endereço IP do usuário. O cliente, aquele que mandou o server, se conecta ao servidor através de seu IP e então só precisa digitar os comandos. Alguns exemplos desses comandos são app-add, que abre e redireciona um aplicativo modo texto para uma porta TCP, app-del, que desliga o redirecionamento de um aplicativo, keylog, que registra o texto digitado em um servidor em um arquivo texto, cap-avi, que captura vídeo e áudio, se disponível, do servidor, cap-screen, que captura a imagem da tela do servidor, regmack, que cria uma chave no registro, reboot, que desliga o servidor e reinicia a máquina, TCP, REC-IP, que conecta o servidor a um IP
e porta específicos e grava qualquer dado recebido por aquela conexão em um arquivo, entre outros. Seguem dicas para proteger um computador de backdoors. Embora os programas antivírus não sejam capazes de descobrir backdoors em um computador, as medidas preventivas contra a infecção por vírus são válidas para se evitar algumas formas de instalação de backdoors. A ideia é que você não execute programas de procedência duvidosa ou desconhecida, sejam eles recebidos por e-mail ou sejam obtidos na internet. A execução de tais programas pode resultar na instalação de um backdoor. Caso você utilize algum programa de administração remota, certifique-se de que ele esteja bem configurado de modo a evitar que seja utilizado como um backdoor. Uma outra medida preventiva consiste na utilização de um firewall pessoal. Apesar de não eliminarem os backdoors, se bem configurados, podem ser úteis para amenizar o problema, pois podem barrar as conexões entre os invasores e os backdoors instalados em um computador.